Eu creio que você já conseguiu encontrar o texto sagrado. Amém? Quem encontrou aí o profeta Abacuque, diz amém. Todos encontraram. Todos encontraram. Vamos ler alguns primeiros versos, ainda que a minha tentativa seja, explorar todos os versos do profeta hoje. Mas são muitos, são 3 capítulos, Mas eu queria já nesse início ler os primeiros versos de Abacuque, que diz: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Agora vá ao final do profeta Abacuque. Capítulo 3, a partir do verso 16. Encontraram? Olha o que diz a palavra de Deus. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas das videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Feche seus olhos nesse momento. E eu queria que você quebrasse o silêncio de dentro do seu coração e que você já nesses primeiros instantes fizesse uma oração ao Pai dizendo assim: Pai, fala comigo nesta noite. Fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para adorar o Teu santo nome, mas especialmente, Senhor, para ouvir a Tua voz. Eu quero deixar alguns segundos para que você faça essa oração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ouça, Deus, ouça as nossas orações nessa noite. Nós queremos de fato ouvir a Tua voz. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Ministrados pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria que você deixasse esse texto bem aberto, porque nós queremos ler alguns versos importantes dessa palavra. Irmãos, eu gosto de ar-condicionado, mas eu estou sentindo que está frio mesmo, né? Ou tá bom? Tá bom? Tá ótimo? Eu estou quase congelando aqui. Tá ótimo, então tá. A gente congela, se morrer alguém a gente enterra amanhã. Irmãos, os profetas eram alguém situados em sua história, situados em seu momento histórico, viviam em seus próprios corpos
as angústias de seu tempo, carregavam as implicações da história do povo de Deus. Quantos profetas nos deixam estupefatos? A vida de Isaías, não é verdade? A vida de Isaías, de Elias, homens que viveram plenamente a palavra do Senhor, e que com coragem anunciavam os oráculos, as respostas de Deus, à nação, ao povo de Deus que precisava ouvir. Abacuque não é um profeta diferente. Ele foi um profeta que viveu as implicações de seu tempo. Em seu corpo ele carregou as angústias daqueles que viviam um tempo que antecedeu a dominação babilônica em Judá. Se nós formos pensar o texto de Abacuque, nós precisamos pensá-lo à luz desse momento histórico. Anos que antecediam as angústias vividas pelo povo de Deus na dominação que a Babilônia fez em Jerusalém. Destruição do templo, a destruição da identidade de Israel. Queridos, Abacuque foi aquele mesmo que junto com o povo tinha percebido que esse tempo de angústia, esse tempo de derrota estava por vir. Agora pense só você ser um profeta que como uma sentinela consegue perceber o perigo vindo e começa a anunciar entre a sua nação. Abacuque, vivendo os momentos angustiantes que antecediam as conquistas impetradas pela Babilônia. Irmãos, eu não sei se vocês leram nesses últimos dias um dado da Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU que trabalha justamente tentando popularizar a igualdade, né, a superação da pobreza pelo trabalho. E tem um dado interessante da Organização Internacional do Trabalho, que no ano de 2017 seremos 13 milhões de desempregados no Brasil. Você sabia disso? 13 milhões de desempregados. Você tem uma ideia? Os novos desempregados de 2017, os brasileiros, serão a cada 3 desempregados novos em 2017, pelo menos um será brasileiro. Isso no globo terrestre. 1 de 3 brasileiro, 13 milhões de desempregados. Como viver no meio dessas angústias? Como viver sabendo que a crise vai piorar? Eu não sei se vocês souberam, mas ontem aqui no nosso condomínio, por volta das 14, 15 horas, uma jovem de 21 anos se atirou do 10º andar. Tem um vídeo gravado da menina caindo do 10º andar. Eu diria para você, não assista esse vídeo. É um negócio triste ver uma menina de 21 anos se atirando de um prédio. Queridos, como viver em meio à crise? Como viver em meio ao pioramento dessa crise? Talvez é nesse contexto que nós devemos interpretar o texto do profeta Abacuque. Ele, junto com o seu povo, já previa que por causa da deterioração moral da nação de Judá, eles sofreriam os danos da Babilônia. Irmãos, eu queria que você observasse os primeiros versos de Abacuque. Veja comigo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Verso 2 do capítulo 1. Sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim? Há luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Esse é o contexto histórico sobre o qual Abacuque profere suas palavras proféticas. Quando você lê o livro de 2 Reis, que é um livro sobre a história de Israel, você percebe que após o governo de Josias, um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo o coração de Davi. Aliás, esse rei Josias tirou do templo de Israel, do templo de Salomão, até prostitutas cultuais. Orgias sexuais aconteciam no templo de Israel, e Josias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor, foi um grande reformador do templo e da identidade de Judá. Mas depois dele veio Jeocás, seu filho, Jeoaquim também, um outro filho de Josias, e esses dois filhos, diz o texto de 2 Reis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Abacuque profetiza justamente nesse momento em que o povo de Judá, a identidade de Judá, se deteriorava em meio aos pecados, em meio à ganância. Há um outro texto muito interessante, queria que você abrisse aí, Miqueias capítulo 3, verso 11. Miqueias 3, Miqueias é um profeta um pouco antes de Abacuque. Abra aí capítulo 3, verso 11, olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, esse texto é forte. Miqueias 3, verso 11, olha o que diz: seus líderes, olha aí, julgam sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Irmãos, olha a perversão moral de Judá. Esse profeta Miqueias está alguns anos antes de Abacuque, e ele já percebia também a deterioração moral do povo de Judá. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Oh, irmãos, o que é a Lava Jato senão a deflagração de que os nossos líderes, de que as nossas instituições políticas funcionam à base do suborno? Parece que o contexto histórico sobre o qual Abacuque profere suas palavras é semelhante ao nosso contexto histórico. Vocês têm percebido o pioramento da nossa condição moral, da nossa condição ética, da nossa condição existencial? Queridos, a depressão cresce de uma forma assustadora. O número de suicídios cresce de uma forma assustadora. O envolvimento dos jovens nas drogas, irmãos, nós estamos vivendo um cataclisma social, político, econômico, ético, religioso. Como viver em meio a essa angústia? Queridos, essa é a primeira lamentação de Abacuque. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando? Até quando o Senhor vai me fazer ver a injustiça e contemplar a maldade? Eu não tenho aqui a intenção de esgotar o problema do mal. Porque o mal existe, Deus existe. Irmãos, eu não sou tão arrogante assim. Mas eu consigo observar que no livro de Abacuque, Deus dá algumas respostas do porquê existe tanto mal em nosso meio. Porque os males invadem a nossa sociedade, o nosso coração, as nossas famílias. Sabe qual é a primeira resposta que Deus dá a essa inquietação, a essa lamentação de Abacuque? Observe os versos a partir do verso 5. Olha o que diz o profeta Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado.
Estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Queridos, a velocidade com que a Babilônia conquistava os seus inimigos tornou-se um provérbio. Olha aí o provérbio no verso 8. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Aí está nesses versos que lemos, uma primeira resposta, um primeiro oráculo do Senhor diante da inquietação do profeta Abacuque. Por que sofremos, Senhor? Por que vemos tantas calamidades? Por que vemos tantos jovens se perdendo? Por quê? E Deus responde dizendo: eu estou trazendo os babilônios. Porque no fundo, o perigo dos babilônios, o medo dos babilônios, era porque aquele povo, o povo de Judá, tinha afastado o seu coração de Deus. A Babilônia era simplesmente um instrumento de castigo de Deus. Uma das primeiras respostas, um dos primeiros oráculos de Deus diante da inquietação de Abacuque foi: vocês sofrem porque vocês se distanciaram da lei do Senhor. Vocês sofrem porque os seus corações estão distantes de Deus. Eu poderia dizer a essa igreja, porque Abacuque disse, porque ele ouviu a voz de Deus: alguns sofrimentos, alguns males alcançam as nossas famílias, as nossas casas, porque os nossos corações estão distantes da presença de Deus. Eu não estou aqui esgotando o problema do mal, irmãos. Há muitas perguntas, muitas interrogações. Quem sou eu para esgotar? Agostinho não conseguiu, Leibniz não conseguiu, Karl Marx não conseguiu, Freud não serei eu a esgotar o problema do mal. Mas uma das respostas de por que o mal existe é: os nossos corações se distanciaram do coração de Deus. Até quando? Até quando os nossos corações sofrerão distantes do Senhor, nosso Deus? Até quando os nossos corações estarão distantes da lei do Senhor? Quantos maridos aqui nesta noite seriam melhores se os seus corações estivessem próximos de Deus? Irmão, e essa chicotada não é só para vocês, não, é para mim também. Eu sou marido. E as mulheres, elas têm uma certa técnica de nos tirar do eixo, não é verdade? Homens, por favor, digam sim forte aí, pelo amor de Deus. É isso aí. Eu queria tanto dizer isso. Pena que minha esposa está lá no Kids trabalhando. Às vezes saímos do eixo, irmãos. E eu não sou diferente de vocês. Às vezes nós perdemos o eixo, o equilíbrio. Mas vocês, homens, concordam. Se os nossos corações estão mais próximos de Deus, se os nossos corações estão mais próximos das leis do Senhor, da lei do Senhor, então é mais fácil superar certos problemas. E por que não pensar em nos tornarmos maridos melhores? Ah, irmãos, imagine as mulheres sendo massageadas diariamente aí, ó, porque estamos cada vez mais próximos de Deus. Não, mas as mulheres também. As mulheres também, irmãos. Se as mulheres se aproximassem mais de Deus, certamente elas se tornariam melhores esposas, e muitos males não viriam para dentro de suas casas. Não é verdade isso, irmãos? Quando os nossos corações estão mais próximos de Deus, quantos males são evitados, irmãos? Os homens receberiam massagens, né, no ombro, ombros pesados pela força do capitalismo.
uma lombar, né? Estou exagerando um pouco, né? A lombar que dói. E elas mais próximas do Senhor, elas nos tratariam. Amém, irmãos? Aí, ó, o amém tem que ser forte. Eu estou aqui dando dicas. E os filhos também. E aqui eu queria deixar essa palavra para a juventude da minha igreja. Porque eu disse pela manhã isso, eu tenho a oportunidade de ser líder da juventude da igreja, junto com o pastor Tiago. Ser líder da juventude, de ter amizade com muitos jovens aqui. E de ser pai também. Eu tenho 2 crianças em casa, irmãos. Um de 3 anos que fica pulando o dia inteiro. E eu já estabeleci agora uma hora da soneca. Acabou de almoçar, tem a hora da soneca. E uma nenenzinha de 6 meses, que é a Rebeca. Então, conseguir os 2 dormindo num momento só é uma coisa quase impossível, irmãos. Eu já troquei hoje umas 15 fraldas. É muita fralda. É mamadeira o tempo inteiro, irmãos. E eu queria dizer à minha juventude, vocês tiraram todo o leite dos pais de vocês. Ser pai é uma das coisas mais complexas da vida, é muito difícil. Quem é pai aqui sabe, eu sou pai de segunda viagem, mas uma viagem ainda que começou recentemente. E eu vejo a complexidade de ser pai. E eu digo assim, eu pergunto a alguns pais, e aí? A coisa muda? Muda. Na adolescência muda alguma coisa, mas muda. E aí na juventude muda alguma coisa? Não, na juventude também muda, mas muda assim, né? Um negócio mais complexo e tal. E quando é que você descansa? Quando você descansa, não tem descanso, meu irmão. Acabou o descanso. Acabou o descanso. Eu queria que vocês compreendessem, jovens, que o pai e a mãe de vocês se esforçam muito, se esforçaram muito para que vocês estivessem onde vocês estão agora, numa universidade, numa escola, dentro de uma casa, debaixo de um telhado, com comida na geladeira, que vocês possam ser eternamente agradecidos. Eu sou pai hoje, eu consigo entender isso, eu consigo ter uma consciência um pouco mais clara de como eu tenho que honrar os meus pais. De como eu tenho que honrar os meus pais. O que eles fizeram para que eu estivesse aqui hoje. Jovens, quanto mais próximos de Deus vocês estiverem, mais força vocês terão para honrar o pai e a mãe de vocês, em nome de Jesus. Estou vendo alguns jovens aqui, e eu profetizo sobre a vida de vocês, muitos filhos também, para dar muito trabalho a vocês, em nome de Jesus. Recebe aí, não fala não, hein? Recebe aí, são filhos. Filho é uma coisa assim, mágica, é uma das coisas mais especiais, quer dizer, é a coisa mais especial da vida depois da salvação, certamente. É uma coisa muito tão próximos de Deus. Quantos males seriam evitados nas nossas famílias? Os maridos amariam mais, as esposas também, os filhos honrariam mais os pais. Irmãos, veja a nossa sociedade, os nossos líderes, as nossas instituições distantes de Deus. E essa distância tem implicações, consequências, o castigo de Deus. Há uma outra coisa que responde, porque olha para você ver, olha como que a estrutura do profeta Abacuque é interessante. Até o verso 4 você tem a primeira queixa de Abacuque, o primeiro lamento. A partir do verso 5 você tem um oráculo, a resposta de Deus diante da queixa de Abacuque. Mas você tem uma segunda queixa de Abacuque, vai até o verso 12. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 1, é a segunda lamentação de Abacuque. Ele diz: Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Irmãos, uma nobre indagação.
A segunda queixa do profeta Abacuque, aí você observa como os profetas eram mais sinceros em suas orações do que a gente. Às vezes as nossas orações são alguns fantoches que escondem a verdade dos nossos sentimentos diante de Deus. E oração justamente é o momento em que nos desnudamos diante do Pai. Aliás, sempre estamos nus diante do Pai. O Salmo 139, verso 4 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece os nossos corações. Deus é o Deus que sonda o nosso interior. Queridos, Abacuque foi sincero com Deus, dizendo assim: tudo bem, os babilônicos são aqueles que o Senhor está usando como instrumentos de castigo. Nos distanciamos da tua presença, nos distanciamos das leis do Senhor, mas Senhor, por que o Senhor usa o ímpio para nos castigar? Os perversos, essa é a segunda queixa, a segunda lamentação de Abacuque. E aí, nós temos a resposta do Senhor, capítulo 2. Abra o capítulo 2, queridos, o profeta, ele está tão inquieto, o seu coração está tão angustiado diante daquilo que ele já sabe que vai acontecer, que lá no verso 1 ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Alguns profetas na literatura profética foram comparados aos guardas que alertavam nos muros da presença de inimigos. É o que diz, por exemplo, Miqueias capítulo 7. Abacuque, tão ansioso diante da sua inquietação, se coloca como um sentinela sobre o muro, toma posição e aguarda para ver o que o Senhor dirá diante de seu lamento, diante de sua queixa. E aí vemos a partir do verso 2 do capítulo 2, a resposta do Senhor. Olha aí, gente, é vibrante. É vibrante, olha o que o texto diz. Então o Senhor me respondeu, observe bem. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Agora, irmãos, observe o verso 4. Você tem que estar muito atento diante do verso 4. Pois o verso 4, por exemplo, inspirou um dos maiores escritores bíblicos, o apóstolo Paulo. Toda a teologia da justificação do apóstolo Paulo está sustentada no verso 4 do capítulo 2 de Abacuque. As cartas aos Romanos e aos Gálatas foram escritas por causa da influência e da força do verso 4 do capítulo 2 de Abacuque. Aliás, a reforma protestante no século XVI segue a força do profeta Abacuque quando ele diz: escreva, verso 4, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Irmãos, esse texto me impressiona. Diante da primeira queixa de Abacuque, Deus disse: os seus corações se distanciaram. Os corações dos homens, das mulheres, das crianças se distanciaram das leis do Senhor. Se sofremos hoje, foi porque os seus corações se distanciaram. O coração do povo de Deus se tornou distante. Aliás, há uma historiografia inteira na Bíblia hebraica, no nosso Antigo Testamento, de Josué a 2 Reis, para responder o porquê das causas do exílio. E o texto diz: porque vocês distanciaram-se
das leis do Senhor. Você se lembra daquelas palavras que Deus deu a Josué? Não se aparte do livro dessa lei. Eles se afastaram. Eles se afastaram. Os babilônios estavam perto, próximos. E eles eram devoradores, como leopardos velozes, agressivos, como foram com o povo de Judá. Destruíam, devastavam o território conquistado. Essa era a fama dos babilônios. A angústia estava próxima, e a segunda inquietação de Abacuque é: Senhor, por quê? Por que o injusto? Por que o perverso? Deus diz assim, eu não sei se vocês se lembram dos salmos de Asaf. Asaf se perguntava: por que o injusto prospera? Por que o ímpio prospera? Por que o justo às vezes passa por situações complexas e difíceis? Aí Deus diz assim: Abacuque, aquiete o seu coração. O justo não vive pelas circunstâncias. Olha a força do que Abacuque está dizendo. O justo não vive pelas circunstâncias. Os fundamentos do justo não são fundamentos que as traças e as ferrugens consomem. Não. O fundamento singular do justo é a fidelidade. Observe Abacuque. Os ímpios estão envaidecidos. Os ímpios estão cheios de soberba, cheios de ganância. Mas o justo não. O justo não vive pelos recursos que as traças e as ferrugens consomem, não. O justo vive pela fidelidade. Portanto, escreva em tábuas o que eu estou dizendo. Olha a força do que Deus está dizendo para Abacuque. Em Apocalipse 1:11, Deus, naquela visão de João, diz: escreva claramente no livro e envia às 7 igrejas. Escreva num livro e envia às 7 igrejas. É tão importante o que vai ser dito, que para Abacuque, para João, aquele visionário de Pátimos, Deus disse: escreva. Escreva em tábuas, escreva em livro. Perceba os ímpios? Os ímpios estão envaidecidos. Os ímpios se ensoberbecem. Os ímpios alimentam-se de suas próprias ganâncias. Mas o justo, Abacuque, o justo não vive pelas coisas que são derretidas pelo tempo. O justo não vive pelas coisas que são deterioradas pelo tempo. O que Jesus disse aos discípulos: observem, não andem ansiosos, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber, ou pelo que haveis de vestir. Vocês precisam tirar os seus olhos das coisas que são deterioradas pelo tempo. Não coloquem os seus olhos nestas coisas, não, ao contrário, façam que os seus olhos grudem nas aves dos céus. Elas não fazem absolutamente nada, mas têm os seus próprios ninhos. Observem, retirem os olhos das coisas que são consumidas pelo fogo e coloquem os seus olhos sobre os lírios dos campos. Eles não fazem absolutamente nada, mas vestem o melhor vestido. O justo não vive pelas coisas circunstanciais. Os justos vivem pela fidelidade. Isso revolucionou a teologia do apóstolo Paulo. Aliás, eu estou fazendo aqui uma exposição da carta aos Romanos, todas as quartas-feiras, às 17 horas, no Salão Kids, verso por verso. Nós estamos aprendendo coisas fantásticas e vamos fazer isso ao longo de todo o ano. Quando acabar Romanos, vamos para outro texto, verso a verso. Irmãos, a situação de Roma era uma situação deplorável, de injustiça. O que Paulo diz é: não olhem para as injustiças, olhem para a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Filho que foi enviado
para a cruz do Calvário, derramando o seu sangue por todos nós. O justo não vive pelas coisas que se veem. O justo vive pela fidelidade. A fé é justamente a certeza das coisas que não se viram. E aí, a partir do verso 6, você tem o fim dos injustos. Qual é o fim dos ímpios? Observe. Ai, olha aí, o verso 6. Todos esses povos, um dia, os povos conquistados pela Babilônia, rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Irmãos, quando a palavra ai aparece na literatura profética, é porque alguma coisa muito terrível está para acontecer. Trocando assim, tentando passar essa palavra ai para o nosso tempo. Sabe quando você está lá em Copacabana com o iPhone na mão, passeando na praia? E aí você está lá dando bobeira, escrevendo no WhatsApp, nos grupos. Aliás, são tantos grupos, meu Deus, cada hora me enfiam num grupo. São muitos grupos. E aí você está lá respondendo os seus milhões de grupos, dando bobeira na praia de Copacabana, e aí alguém diz assim: perdeu. O que é isso, irmãos? Perdeu, já levanta a mão, já diz assim, pode levar tudo. Esse ai é o perdeu de hoje. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Olha o que diz o verso 9: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Olha o verso 11, o que diz: pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Até as pedras e as vigas clamarão contra aqueles que obtêm lucros injustos. Olha o verso 12: ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Verso 15: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado. Verso 19: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Irmãos, é muito sério o que Deus está dizendo ao profeta Abacuque. Ele está dizendo: profeta, anote isso aí. Ai daqueles que amontoam bens roubados, daqueles que obtêm lucros injustos. Irmãos, vejam aí: donos de grandes empreiteiras presos, políticos de grande envergadura presos. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue. A cidade do Rio de Janeiro está sendo edificada com sangue. Vejam as facções criminosas se multiplicando, a crise no sistema prisional do nosso país, facções, as nossas cidades sendo construídas com o sangue. Mas isso vai mudar em nome de Jesus, porque o sangue que vai construir a nossa cidade é o sangue de Jesus de Nazaré. É o sangue de Jesus de Nazaré. Por que não crermos que essas facções criminosas se converterão ao Evangelho de Jesus? Porque, queridos, se não se converterem, o fim deles será terrível. As pessoas contam com muitos dias em suas vidas e não sabem qual é o dia do fim da sua própria vida. E leia lá Hebreus 9, 27. Só podemos morrer uma vez, irmãos, uma vez, acabou. Depois disso vem o quê? O juízo, é o que diz Hebreus capítulo 9. Você tem uma vida para viver. Cuidado com as fantasias dos ímpios. Cuidado com os sonhos escusos dos ímpios. Cuidado com os lucros injustos dos ímpios. Cuidado com o sangue dos ímpios.
Por isso o justo vive pela fidelidade. Porque o que tornou a Babilônia um império destruído, porque em 539 todos esses ais se concretizaram sobre um dos maiores impérios da história da humanidade. Os persas vieram e destruíram a Babilônia. Eu te pergunto, na história da humanidade, qual império sobreviveu? Será que os nossos fundamentos continuarão sendo fundamentos falsos? Eu lembro Jeremias, o profeta Jeremias dizendo: há rios que correm do nosso interior. Rios que correm do nosso interior. Por que vocês pervertem esse rio? Rios que fluem como águas vivas do nosso próprio interior. Vocês estão tão fascinados com as coisas construídas pelas mãos. E aí Jeremias diz assim: vocês construíram cisternas rotas. Cisternas que o tempo apaga, que as tempestades destroem, os ventos destroem, e vocês se esqueceram dos rios verdadeiros que correm do seu interior, do nosso interior. Irmãos, o justo vive pela fidelidade. Fidelidade. Será que nós podemos deixar o nosso interior ser dominado pelos rios de água viva, pelos rios do Espírito Santo de Deus? Irmãos, é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém em pé. Ai, se eles não se converterem, eles terão uma eternidade longe dos céus, uma eternidade no inferno, distantes absolutamente de Deus. Capítulo 3 de Abacuque, o profeta, depois de receber os 2 oráculos de Deus, depois de ter respondido às suas 2 grandes inquietações, ele faz uma bela oração. Vale a pena lê-la inteira, mas nós vamos apenas nos versos finais dessa oração, quando no verso 16 ele diz: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Agora olha o que diz o verso 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Queridos, o povo de Judá vivia de uma economia agrícola e pastoril. Quando estamos falando de falha na produção de uvas, de azeitonas, de ausência de ovelhas no curral, de bois nos estábulos, nós estamos falando o quê? De ausência de trabalho. Seremos 13 milhões de desempregados nesse país. Judá foi completamente devastado. O reino de Judá completamente, o templo destruído, a cidade de Jerusalém destruída, todo o povo destruído, todo o povo exilado em 3 grandes deportações, a liderança, só os pobres ficaram. Israel também sofreu, norte a mesma coisa, através dos assírios. Devastação, destruição. Mas o profeta Abacuque diz assim: meu Deus, que fé, eu quero ter uma fé de Abacuque. Ele diz assim: mesmo que não exista nada amanhã,
mesmo que não haja nem figueira, nem videira, nem oliveira, nem lavoura nenhuma, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor. Nós precisamos de uma fé independente do que vemos. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Queridos, será que vamos viver pela fidelidade, pela fé? E aí o profeta encerra uma das conclusões mais interessantes dos profetas. Tantos livros, tantas páginas escritas por filósofos, teólogos tentando explicar o porquê do sofrimento, se Deus existe. Tantas páginas, tanta caneta gasta, tanta tinta. E o profeta diz uma das coisas mais curiosas e lindas desse texto de Abacuque. Ele diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Em lugares altos. Você sabia que o cervo, observe isso, você sabia que o cervo é um animal conhecido por caminhar velozmente, de forma perspicaz, em terrenos acidentados? Você sabia disso? Você poderia ter dito um amém aqui agora, irmãos. Os cervos são os animais conhecidos por correrem em alta velocidade em terrenos acidentados. E correm com destreza, correm com objetividade. Os terrenos sempre serão acidentados. É a vida. É a vida. Deus não nos retira do mundo, ao contrário. É o que diz o Novo Testamento. Não, nós estamos no mundo. No mundo, inclusive, tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. E a expressão do grego é uma das expressões mais fortes para se dizer eu mesmo, ninguém mais do que eu, somente eu venci o mundo. Ou, nas palavras do profeta Abacuque, os terrenos podem ser terrenos acidentados, pedregosos, difíceis de caminhar, mas eu vou fazer de vocês como os pés dos cervos. Vocês caminharão com velocidade, com destreza, mesmo em meio aos terrenos acidentados. Eu estou vendo um irmão muito amado por mim, um Cláudio ali. Nós vivemos uma angústia muito profunda, um desemprego de um tempo e tal. E aí, numa última conversa que eu tive com o Cláudio, assim: pastor, eu estou empregado. Eu estou empregado em São Paulo, né? Irmãos, eu creio num Deus que torna os nossos pés fortes, que superam as maiores provações da vida, não nos tirando dos terrenos acidentados, mas colocando em nós a maturidade dos servos que caminham nos terrenos acidentados da vida. Por isso, os justos não viverão pelas circunstâncias, mas pela fé, pela fidelidade às promessas de um Deus que vai cumprir o que prometeu nas Escrituras Sagradas, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé?
Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e se perguntasse assim: por que eu vim aqui hoje? Por que eu vim aqui hoje? E talvez você até responda assim: não, foi porque meu amigo me chamou, não foi porque eu vim aqui para cantar uma canção legal junto com o pastor Felipe, com o Ministério Atitude, não foi porque eu vim aqui para conhecer um pouco mais a igreja e tal. Você pode ter inúmeras respostas para essa pergunta, mas eu queria dizer que há uma resposta maior do que essa que você tem. Sabe por quê, irmãos? A história não está no controle das nossas instituições políticas. Elas vão e vêm. Elas se deterioram com o tempo. A história não está nas mãos dos grandes bancos, dos grandes empreiteiros, dos grandes bilionários. Não, eles vão e vêm. A história não está na mão das grandes facções criminosas. Não, eles vão e vêm. A história está na mão daquele que a fez, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Ele fez a história. E eu poderia dizer que você está aqui não porque alguém te chamou, foi porque Deus te trouxe aqui. E quando Deus traz uma pessoa para a casa dele, para a comunhão dos filhos dele, ele quer uma resposta. E qual vai ser a sua resposta diante do chamado de Deus, do chamamento de Deus? Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta? Eu queria que você, olhando para dentro de você, com olhos fechados agora, todos de olhos fechados, orando, eu queria que você se perguntasse: Deus me chamou aqui. Deus me chamou aqui. Foi à toa? Não. Deus me chamou aqui. E Ele quer uma relação comigo. E a pergunta é: o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer diante da pergunta de Deus? É dizer sim para Ele. É dizer sim para o Senhor da história. É dizer sim para Jesus de Nazaré. Irmãos, não tem decisão mais importante, mais especial do que a decisão ao lado de Deus. Nada substitui a decisão ao lado de Deus. Nada substitui, irmãos. Hoje você está aqui não foi porque foi alguém te convidou. Deus te trouxe aqui. Deus te convidou aqui. E Ele quer que você abra o seu coração hoje e entregue-se completamente ao Senhor. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Uma oração simples, mas sincera. Simples, mas sincera, dizendo: Jesus, entra no meu coração. Se você fizer isso, irmãos, Ele escreve o seu nome hoje no livro da vida eterna. Ele escreve o seu nome hoje no livro da vida eterna. E eu quero te dar essa oportunidade agora. De olhos fechados, você entendeu essa palavra? Deus falou com você, Deus incomodou o seu coração e você sabe disso. Você está aí sentado, ouvindo a voz de Deus e você sabe que Deus falou com você. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra nos liberta. Faça uma oração comigo agora. Lá dentro do seu coração, de olhos fechados, faça essa oração. Repita comigo essas palavras. Não precisa ser alto. Lá no interior do seu coração, diga assim: Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. E o Senhor me mostrou a Tua palavra. Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor Jesus entre nele. Perdoe os meus pecados, Deus, perdoe os meus pecados. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, eu abro a minha casa, a minha família. Entra no meu coração, Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida eterna, no nome de Jesus. Amém.